Prosseguindo então, hoje vamos estar abordando o tema baixa autoestima e carência emocional. Vamos nos colocar receptivos, nós, espíritos, espíritas, seres imortais, partindo do princípio que todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, com amor e para aprender a amar. Durante nessa nossa viagem evolutiva, muitas experiências já tivemos que sempre se retornam à nossa casa interior. Então nós temos o propósito de trazer algumas reflexões que vão nos ajudar gradualmente a essa interiorização e nos ajudar, ali nós colocamos baixa autoestima e carência emocional, porque é necessário primeiro entender minhas limitações, minha realidade, minha sombra, como diz o Jung, para transformá-la em luz. Esse é o nosso propósito das nossas reflexões. Começando então, onde nós aprendemos que na autoestima refere-se o julgamento que faço de mim mesma. Então poderíamos nos analisar, isso é um processo que vai se desenvolvendo gradualmente. Hoje posso ter uma percepção de mim, na medida que evoluo, amanhã terei outra, porque somos seres em evolução. Perguntarmos-nos dentro das reflexões, qual é o julgamento que faço de mim? Como me percebo? De um modo geral, nos nossos sistemas educacionais, ainda um tanto precários, limitados, aprendemos. Fomos ensinados a rejeitar as raízes da nossa autoestima. Podemos perguntar como? Autoconfiança. Como crianças, se embasamos a nossa existência atual, como crianças fomos desenvolvidos a confiar em nós, desenvolvendo a autoconfiança, a autoapreciação. Muitas vezes ouvimos, você não sabe de nada, eu que sei. A maioria de nós deve ter visto isso. E nós referimos a isso sem julgamentos aos pais, lembrando que cada espírito, na sua função transitória, oferece o que tem competência de. Compete a nós, como adultos agora, entender o processo, nos resgatar e trabalhar. A crença em si, quando falamos, quando ouvimos, você não sabe de nada, quem sabe sou eu aprendi a desenvolver a crença em mim, tudo indica que não, e isso impactou, ou pode estar impactando na minha baixa estima atual. Eu me garanto, psicologicamente e emocionalmente, se nós tivermos esses referenciais dentro do nosso processo de desenvolvimento, nós trazemos as cicatrizes ou as limitações oriundas deste mecanismo educativo que, por onde nós estagiamos, cientes que hoje podemos modificar. E o sentimento de ser capaz, se não temos, podemos desenvolver. Com tudo isso que nós trazemos no nosso psiquismo, é fundamental aprender que é necessário desentulhar a mente de coisas que não têm mais utilidade, para ter um espaço útil para guardar. Porque tudo esses comandos, se eventualmente nós temos registrado no nosso psiquismo, ocupa espaço psíquico impedindo a sua fé que dará conta dos desafios da vida. Quando libertamos o nosso psiquismo da negatividade, vamos abrindo espaço para a sua fé, nossa fé, que dará conta dos desafios da vida, onde não mais fujo, mas eu me auto-enfrento, enfrentando as situações e crescendo com elas. Espaço para a nossa confiança no direito de vencer. Somos filhos de Deus, portanto temos o direito sim, criados para a perfeição, de auto-superarmos e vencermos, independente dos traumas ou experiências vividas. E a coragem de se reconhecer um filho de Deus e não simplesmente escravo de experiências transitórias que nos alcançaram dentro da necessidade evolutiva de cada um. É necessário resgatar a nossa criança interior. Com mais confiança, eu tenho uma autoestima mais elevada. Seguindo os procedimentos anteriores, criamos mais confiança, aumentando nossa autoestima. Com uma estima mais elevada, é mais viável que eu continue diante dos desafios. Porque quando temos estima baixa, nós começamos e paramos, para recomeçar lá na frente, seja nessa existência, seja em outras. Porque as nossas lições, nossas aprendizagens, ninguém pode fazer por nós. Se eu continuo tentando, a possibilidade de atingir meu objetivo é maior e eu reforço o meu conceito sobre mim. Toda vez que eu temo, mas eu faço, eu venço a mim mesma e reforço o referencial de capacidade interior que impacta então na minha autoestima, elevando-se cada vez mais. O contrário também é verdadeiro. Se não confio, nem tento. Se não tento, não consigo. E não conseguindo, me sinto um fracasso. E também reforço essa autoimagem.
eu não sei, eu não posso. A gente, uma atração está reforçando os comandos da baixa autoestima. E com isso ficamos empacados, congelados. E mais cedo ou mais tarde é necessário, mesmo com medo, com receio, ir para as experiências libertadoras. Em inglês, eu sempre costumo referenciar aqui, em inglês tem um livro que chama Fear It, but Do It Anyway. É mais ou menos assim, tenha medo, mas vá em frente à situação. Porque nós vamos perceber que muitas vezes as dificuldades imaginárias, oriundas da nossa baixa estima, quando nos colocamos na experiência, vamos perceber que actually não era tão difícil quanto imaginávamos. Quando você ouve sem pensar, nós já sabemos ouvir pensando, raciocinando por nós mesmos? Agora, quando você ouve sem pensar o que o médium diz, o que o pastor diz, o que o padre diz, o que o professor diz, o que o amigo diz, o que o jornal diz, você diminui sua autoestima, diminui a sua capacidade de discernimento. Já sei usar o filtro da minha própria consciência, da minha individualidade, do ser único que sou diante de tudo que me chega, das diferentes fontes que sejam. Por quê? Na observação, você estimula o próprio potencial. Na obediência cega, você bloqueia o potencial. Veja como é profundo isso. Se eu fico parado, sentada, anos e anos e só ouvindo, mas não me capacito a pensar, a raciocinar, eu continuarei no mesmo quadro, com os mesmos medos, com a mesma baixa autoestima, com as mesmas limitações interiores. Quando começamos a pensar, começamos a raciocinar, nós vamos aprender a discernir, esse discernimento impactando-nos na autoestima, gerando maior confiança interior. Formamos a nossa autoestima principalmente na infância, considerando esta existência. Obviamente que nós sabemos que somos seres milenares e já trazemos nossos registros no perispírito. Porém, formamos a nossa autoestima principalmente na infância, mas reformulamos quando estamos questionando nossos valores. Já aprendi a me questionar? Estou aprendendo a me questionar? Sei me questionar? Sei me perceber? Sei falar de mim? Sei observar como funciono? Porque senão nós continuamos no automatismo dos condicionamentos e hábitos introjetados da vivência das experiências anteriores. Fundamental reformularmos quando estamos questionando nossos valores. Todas as vezes que nós participamos do estudo, por exemplo, nessa casa espírita, é oferecida a proposta. O que pensamos, o que achamos, o que entendemos, são mecanismos incentivadores para que nós aprendamos a questionar-nos a nós mesmos e começar a fluir o fluxo do nosso pensamento dentro da forma única. Lembrando que todos somos seres únicos e especiais. Fantasiamos, imaginamos o outro e quando enxergamos além da imagem criada, nos sentimos traídos. Típico de seres de baixa autoestima, porque a gente costuma muito de estar nas nuvens. Está fazendo sentido? Não estamos os pés grounded no real, no que é. A baixa autoestima fala da nossa imaturidade psicológica, emocional, oriundo da nossa infantilidade espiritual. E a gente fantasia, somos ótimos, fora da realidade. E aí o outro, dentro das nossas vivências relacionais, se manifesta como é e nós nos sentimos traídos, quando o outro meramente é quem é, nós é que fantasiamos e criamos. Quando aumentamos a autoestima, nós saímos do mundo da fantasia, nós nos trazemos para o patamar do equilíbrio dentro da realidade. Fundamental. A autoestima precária é identificada, alguns exemplos, lógico que tem muitos, mas devido à exiguidade do tempo apresentamos alguns. É identificada através de um mau relacionamento. Criamos relacionamentos abusivos e mantemos-nos nas relações, muitas vezes dentro desses quadros. Um emprego que não satisfaz. Então eu estou no emprego, que eu estou há anos no trabalho, reclamo, xingo o chefe, e reclamo e me deprimo, vou no médico, entro no antidepressivo, mas não faço nada. Baixo autoestima. Se eu não estou feliz, assumo a responsabilidade e me movo na vida, vou construir uma nova realidade, que requer de mim posicionamento diferente de mim comigo em relação à experiência que eu estou vivendo. Ou hábitos destrutivos, são outras
evidências da autoestima precária, hábitos destrutivos, o comer excessivamente, demasiadamente, porque estamos compensando carências nossas internas, o beber, ou as drogas, o fumar, são mecanismos, são evidências da baixa autoestima do ser, que é um espírito, ser divino, né? Só que não nos percebemos assim. Fantasias desastrosas, uma pessoa com baixa autoestima normalmente vê tudo muito desastroso. Vê as notícias da economia, crise financeira, e a gente entra no blackout mental, né? Tudo fica preto, não tem mais jeito, futuro pra frente é negro. Quem que disse isso? Somente as pessoas com baixa autoestima que olhem assim. Quem tem uma autoestima elevada sabe que as crises são dos homens, são passageiros. Que tudo são experiências transitórias, tudo é mutável na vida. Se eu sou espírita, mas ainda que eu não me deixe afetar, eu procuro viver a minha vida e prosseguir. E com isso me fortificar. Depressão crônica, ansiedade crônica, naturalmente, né? Tem os estágios variados. As pessoas com autoestima fortalecida estão acima dos problemas. Nós estamos. Nós aprendemos isso com os espíritos superiores. Eles, quando descem aos inferiores para ajudar, eles se contaminam, se contagiam, se deprimem, lamentam, choram, vivem as experiências dos outros? Não. Eles estão acima dos problemas. É isto que nós estamos aprendendo diante da maturidade psicológica e emocional, que é nos tornarmos independentes uns dos outros, que não é indiferente, mas nos libertarmos dos problemas e não carregar o problema dos outros, porque o benfeitor meu não carrega meu problema. Ele diz: minha filha, eu aguardo quando você te erguer, quando você caminhar, quando você decidir, estou aqui, tu queres? Então é fundamental isso, para nós andarmos mesmo no planeta de provas e expiações e seguirmos a metodologia educativa que nos ergue, que nos eleva, que nos autossustenta em valores reais e não em valores irreais que nos deprime e abaixa a nossa autoestima. A pessoa de autoestima baixa tem fome de aprovação. Ai, será que eu estou lá? Vamos ver. Mulheres, nós. Ficou bom o vestido que eu comprei? Cheguei em casa, não sai em frente do espelho e haja paciência os maridos, né? Pergunta uma vez, o que você acha? Mas eu já não falei? O que você acha? Mas diz assim mesmo? Gostou do meu corte de cabelo? Quem é que tem que gostar do corte de cabelo? Não sou eu, que é o meu cabelo, vou comer comigo. Você gostou? Ai, não ficou muito bem, não. Ah, mas você não gostou, é? Mas você não perguntou? Quem é que entende as mulheres, né? Nós mulheres falando. Somos seres complexados, né? O que achou do jantar que preparei? Eu cozinho novamente, indo lá pedindo aprovação. Porque eu não me banco, eu não confio. E aí tem a pessoa de baixa estima as referências nos seus vocabulários. Não somos nós, são as pessoas lá fora. Eu espero que você... Whatever que seja, estes referenciais é típico de pessoa com baixa autoestima. Estamos colocando condições, condicionamentos no outro. Eu espero que você me olhe assim. Eu espero que você diga que você me ama. Ah, você não diz mais que você me ama? Mas filha, eu te trouxe flor ontem. Ah, você não falou que me ama. Baixa estima. Vamos erguendo nossos valores espirituais como seres imortais, cheios de potencialidades que somos. Agora, vamos lá. Vamos pegar um termômetro para nós. Só nós, é no íntimo, é no secreto, ninguém sabe. Uma das referências de avaliar se nossa autoestima está saudável ou se nossa autoestima está precária. Vamos começar. Quem tem a autoestima saudável é uma pessoa que tem desenvolvido mais a intuição, enquanto que a precária... tá ali, né? Outro, a pessoa de autoestima saudável é uma pessoa criativa, tem iniciativa. Se não sabe, começa, faz, acha solução. A pessoa de autoestima precária tem medo do novo. A resposta é, quando você apresenta uma coisa, eu não sei, não dá pra fazer, é assim. É mentira que é assim. Você dá o mesmo processo para outro desenvolve. É eu que estou empacada, limitada, não desenvolvi minha criatividade divina. Vós sois deuses, nos ensina Jesus. A pessoa de autoestima saudável é alguém independente. Não espera que outro diz eu te amo para eu me sentir bem. Eu me auto-amo. Eu me autossustento. Eu busco o melhor para mim. Eu não fico esperando que o outro faça isso. E a outra pessoa de autoestima precária
é uma situação de conformismo ou rebeldia, sou assim mesmo, não tem jeito. Ou se rebela, agride e vai assim. Então nós entramos em mecanismos diferentes. Outro aspecto, a autoestima saudável, a pessoa se torna mais flexível, age, movimenta-se. E no outro é a inflexibilidade, nós estamos contidos dentro de uma caixinha e se sair para fora a gente já puxa de volta de novo. Não nos movimentamos, estamos limitados, não é que estamos por escolha. Pessoa de autoestima tem desenvolvido uma benevolência, enquanto a precária, a postura defensiva. Nas nossas relações em casa, nossos parceiros, onde quer que estejamos, então entramos mais na postura defensiva. Há outro aspecto da autoestima saudável, a cooperação. Nós nos tornamos agentes do bem. Pau para toda a obra, como a gente diz no português simples. Tem que fazer isso, eu faço. Tem que fazer aquilo, estou às ordens. Tem que fazer aquilo, estou aberta. Você me ensina, vou lá. Enquanto que a pessoa de autoestima precária, a submissão ou controlador. Ou eu não tenho jeito, novamente entra para aquele quadro de pequenez, que é utópico, porque não condiz com o que nós aprendemos, que somos seres infinitamente elevados, no sentido assim de desenvolver as nossas potencialidades. A pessoa de autoestima saudável tem desenvolvido a coragem, mesmo com medo faz, aprende, bota a cara na experiência, como a gente diz. E a pessoa com autoestima precária tem medo de errar, como nós vamos ver mais pela frente, vou dar só um tipo, orgulho. Então a gente se paralisa, se congela. Veja bem que o orgulho não adianta em nada. A pessoa com autoestima saudável tem mais fluidez, enquanto que a outra mais represamento. Mais realizador, o autoestima saudável, e não realizador, o de estima precária. Mais coragem de se colocar, menos coragem de se colocar. São pessoas mais abertas e honestas, são pessoas de comunicações evasivas, as de autoestima precária, de fala de uma forma globalizada, muito distante lá dos outros, se possível de outras gerações, né? A pessoa com autoestima mais saudável sabe falar de si, traz o processo de si, tem uma conexão mais próxima a si, já desenvolvida. Tudo são conquistas. Lembrando que tudo isso que nós falamos, potencial todos nós temos. Porém, capacidade só adquiriu quem treinou. Estamos nos treinando o desenvolvimento da autoestima? Ela não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Capacidade todos temos, que todos fomos criados por Deus. Agora, a potencial, agora a capacidade necessita ser treinada. Na mesma proporção que me esquivo, que me ausento da minha responsabilidade sobre mim, causa estragos na minha autoestima. Então, se eu sou uma pessoa que apresenta, a vida me apresenta possibilidades de estudo, de crescimento, de tarefas, seja no meu ambiente de trabalho, seja onde for, e eu digo, não sei, eu não quero, porque eu não sei. Eu mesmo, em me esquivando da responsabilidade de transcender os meus limites, estou contribuindo para abaixar a minha própria estima sobre mim mesmo. Porque em vez de eu desenvolver a capacitação, que eu sou capaz, eu posso, eu aprendo e me dá oportunidades, eu me recluso e novamente vou trabalhando para baixo, para a sustentação da baixa autoestima. Porque este posicionamento já retrata a baixa estima ou a estima precária. Porque quando nós temos uma estima mais elevada, nós vamos adiante, nós mesmo com dificuldades, vamos atender os convites da vida. Pessoa sem autoestima saudável é candidata ao sofrimento. Basta dar atenção a coisas, opiniões ou situações desagradáveis para contaminar-se. Este quadro é bastante sério porque às vezes a baixa estima chega a gradações que a desestruturação interior do indivíduo se perturba diante de assistir os noticiários numa televisão. Não sabe separar. Vive como se fosse. Então existe realmente essa parte da desestruturação interior já a nível mais crônico. Isso aqui em outros níveis é comum nas nossas relações, em casa, porque somos todos espíritos convivendo com seres imperfeitos, começando por nós. Mas quando não temos uma estruturação mais saudável formada, essa independência interior, nós nos contagiamos e nos deixamos envolver. A proposta é aqui desenvolver a autoestima, porque no nível evolutivo onde nós estamos é normal que nós convivemos com as imperfeições uns dos outros, mas aprendemos a nos neutralizar.
a nos colocar acima dos problemas, como nós mencionamos anteriormente, e não nos contagiar ou passarmos a ser o problema. Priorizar e comprometer-se com as questões espirituais é assunto do coração, é questão do sentimento. Quando nós estamos falando aqui, a questão do desenvolvimento emocional é muito importante para nós. E aí agora vamos ver o que é carência dentro disso. Às vezes nós temos uma imagem, uma noção de carente, é aquele indivíduo que precisa ser amado. É verdade, mas será que é só isso? Será que o estudo continuado do indivíduo, da individualidade, do espírito eterno que é, será que só isso? Será que é tão carente mesmo, como nós temos a percepção? Vamos observando para nos entender. Hermâncio Dufour nos diz, carência é o estado íntimo de insatisfação, que surge da privação de alguma necessidade pessoal, cujo principal reflexo é o sentimento de infelicidade. E a gente poderia começar aqui a falar sobre a infelicidade. Então, o que foi que eu fiz para ter hoje essa sensação de infelicidade? Certamente, dentro de uma visão breve aqui presente, a infelicidade é oriundo das escolhas do espírito mortal que nós somos equivocadas diante das metodologias felicitadoras, que são o cumprimento das leis de Deus. Nem tanto de amor alheio precisam os carentes, porque a carência não está somente nessa ausência de ser amado. Existem mecanismos bloqueadores compostos por processos emocionais e psíquicos do espírito, o qual se sente sob rigorosa prisão dos sentimentos, que são ativados automaticamente no campo mental em razão dos ilimitados crimes do coração que se arrojou em existências anteriores, agravadas pela educação infantil em regime de arridez afetiva. Então nós vamos vendo, nós que estagiamos por essas várias existências, muito mais ignorantes do que somos hoje, é óbvio que nos enganamos, nos iludimos muito e machucamos a nós e os outros. Porque se vamos aqui, agravadas pela educação infantil, nós sabemos que sempre retornaremos com nossas famílias ou pais de acordo com nossas necessidades. Então, se estava escassa a afetividade, porque eu não a cultuei anteriormente. Eu mesmo, crimes do coração, é tudo que é movimentado contrário aos sentimentos superiores da vida. Então, isso dá para modificar, certamente, gradualmente aqui no presente. E ainda Hermâncio Dufour prossegue. As matrizes profundas da carência. É o vício milenar de exigir e esperar ser amado, sem disposição altruística suficiente para amar. Resulta de uma construção lenta e gradual com bases no egoísmo. Pensemos sobre isso. Nós somos seres muito egoístas ainda, infelizmente, por isso somos carentes, temos dificuldade muitas vezes de conviver conosco mesmo e vamos então solicitar essa atenção dos outros. Mas como está colocado aqui, exige e espera. Nós tomamos esses posicionamentos por muitos séculos às vezes, onde nós ficamos parados, paralisados, exigindo, esperando que os outros nos amem, que os outros nos atendem às nossas necessidades. É hora de nós, através da metodologia do auto-amor, começamos a nos amar, saindo da cascadura do egoísmo, nos exercícios do altruísmo e nos libertando na proposta de auto-amor. Porque nenhum de nós consegue ser feliz dentro dos mecanismos de carência que o egoísmo gera, nesta existência ou nas demais, infelicitando-nos. E a proposta do Cristo é a felicidade real, que não é deste mundo. Portanto, transcender os nossos limites. E ainda nós aprendemos, dentro dessa questão da baixa estima e da carência, o tímido é alguém frustrado, que tem muita dificuldade de expressão e expansão na vida. Também podemos definir timidez como alta dose de orgulho. Então nós já aprendemos sempre nos estudos aqui, que não somos bonzinhos, mas nós somos os espíritos imortais, estagiando nas diferentes instâncias, que devido ao nosso orgulho e egoísmo fomos nos fechando bastante em nós.
E agora é hora de nos libertarmos, como falamos, mesmo com receios, mesmo com medos, nos darmos oportunidades de renovação interior através do desenvolvimento do altruísmo e da convivência dentro dessa proposta que o Espiritismo nos oferece de sairmos da timidez. Nós somos seres eternos com potencialidades infinitas de autodesenvolvimento. Acreditarmos mais em nós, desenvolvermos essa capacidade íntima de sim, olharmos para as nossas limitações de uma forma adulta, porque quanto mais adulto, maduro o espírito é, mais ele é capaz de se olhar tal qual é e libertar-se de tudo aquilo que o infelicita. A carência surge quando desconectamos o mundo dos sentimentos daquilo que realmente preenche e gratifica, priorizando o falso conceito de realização estipulado pela sociedade. Quantos valores da sociedade, lembra, nós estamos agora nessa sociedade, mas já participamos de outras. Quantos valores estamos ainda trazendo de outras ou reforçando nesta sociedade que não condizem com valores reais do espírito? Então é necessário modificar essas gratificações interiores. Nós sempre falamos que é necessário aprender a frustrar o ego, essas tendências egóicas oriundo dos valores irreais necessitam ser frustrados atendendo à educação mental e emocional do espírito para que nós construímos valores novos, hábitos novos, condicionamentos novos dentro dessa visão de autoamorosidade. A alma carente é alguém em débito perante sua própria consciência, sendo percebido através dos sentimentos de baixa estima, vergonha, incapacidade e autopiedade. Não nos contentamos em nos coitadinho de mim. Saímos sempre dentro desses referenciais se eventualmente emergem. Acolhemos-nos e fugimos dessas limitações que nós podemos eventualmente estar. Mas vamos adiante. Débito no sentido entender, nós somos seres que erramos bastante, mas agora podemos aprender com nossos próprios erros. Essa é a proposta que nós estamos aprendendo. Confundir o amor com a carência é fragilizar-se diante de aproveitadores de plantão. É correr o risco de tornar-se um objeto descartável e perder a autonomia, o qual faz um mal enorme à dignidade do ser. Quando somos muito carentes, nós confundimos carência com amor. A outro nos dá uma palavra, dá atenção e às vezes nós entramos por experiências muito mal conduzidas dentro de um olhar mais maduro. E nos colocamos disponíveis para as pessoas afins, porque os aproveitadores de plantões também são criaturas de baixa autoestima. Porque quem tem autoestima não se compromete nesses níveis referenciais relacionais. Já temos outras propostas de viver. Então, quando eu não trabalho minha autoestima, eu estou prejudicando a dignidade minha como ser essencialmente espiritual que sou. Nada na criação foi gerado com carências. Nada. Nós as criamos. Vamos ver. Porém, essa incúria e teimosia, nossa infidelidade e rebeldia aos códigos divinos ensejaram os caminhos da escassez. Foi o que soubemos fazer até aqui, mas agora que temos novas referências, novo caminho a ser seguido, vamos aprender conosco mesmo e não prosseguir reforçando a escassez no nosso desenvolvimento interior. Somos altamente ricos em espírito. Carência em termos do espírito não é somente aquilo que falta, mas o resultado em forma de desajuste comprado ao preço de irresponsabilidade. Isso é muito sério, nós seres imortais. É hora de parar, de refletir. Estou assumindo o destino da minha vida com mais responsabilidade, hoje mais do que ontem, amanhã mais responsabilidade do que hoje. E com isso vamos reescrevendo o livro da nossa existência milenar. Num mundo faminto de amor, a Terra tornou-se o local onde a maioria espera saciar sua fome afetiva. Eu espero que o outro me entenda, que o outro me olhe assim, que diz aquilo. E poucos são os que optam pela divina escolha de amar. Sair do egoísmo para o altruísmo. Quem se escolhe amar já está na proposta do exercício do treino do altruísmo. Quem espera ser amada
ainda estamos no referencial de egoísmo. Percebemos que carência é outro nome de egoísmo. Nosso destino é a felicidade e a completude sem carências. Nós conosco, nós com Deus. Este caminhar, este despertar de consciência, de se erguer na verticalidade da vida, autossustentando-se dentro da conexão com o nosso Criador, que é fonte infinita de superação das nossas carências, criadas por nós, sendo possíveis de ser libertadas por nós mesmos. Que possamos sempre olhar para frente, adiante, para cima, confiando no melhor em nós, confiando no melhor na vida e confiando em Deus, enquanto nós nos esforçamos, investindo em nós, a hoje sermos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Que Jesus nos abençoe e muita paz.